Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Reflexão do dia 29 de abril de 2025, segunda semana da Páscoa. Santa Catarina de Sena, terça-feira. Santo do dia, Santa Catarina de Sena, ela que nasceu em Sena, Itália, em 25 de março de 1347, portanto, século XIV. Ela foi a 24ª filha de um tintureiro chamado Giocono de Benicasa. 24ª filha, hein? Família grande esse homem teve. Desde pequena, dedicou a sua infância a Deus. Fez parte da Ordem Terceira de São Domingos. Por ser uma família muito simples, Catarina aprendeu a ler e escrever já adulta, ainda assim com dificuldade. Ademais, escreveu mais de 380 cartas destinadas aos anônimos, reis e papas, evangelizando por todo o território romano. Naquele momento havia um cisma católico, com isso, a igreja é influenciada por uma política francesa. Então, parte da França queria que os papas ficassem na França, né? Exercendo a sua influência política. E outros queriam que continuasse em Roma. Graças a essas cartas, ela conseguiu que o verdadeiro Papa, Papa Urbano VI, assumisse o governo da igreja e regressasse a Roma. Veja só uma pessoa simples como Santa Catarina, com dificuldade, não é rica, é de uma família pobre, 24ª filha, escreveu, aprendeu a escrever adulta e interfere, né, influencia no momento difícil da igreja. Seus últimos dias contaram com diversas provações. Instantes antes da sua morte, ela falou, partindo do corpo, eu verdadeiro me consumi, eu me entreguei a minha vida à igreja pela igreja, que é para mim uma graça extremamente singular. Catarina de Sena morreu em 29 de abril de 1380. Santa Catarina de Sena, né? Ela que foi aí a doutora da igreja, rogai por nós. Dentro do da liturgia de hoje, nós vamos ver na primeira leitura, em Atos dos Apóstolos, que a necessidade, né? O povo se unia num só coração, numa só alma. Esta opção renovada de seguir Jesus, que animava aquela primeira comunidade. No Salmo, nós vamos ver: Reina, Senhor, o Senhor se revestiu de esplendor. Esse revestir-se de esplendor é Cristo. O Senhor nos dá esta vestimenta nova a partir de Cristo também. Nós podemos ser revestidos desse esplendor na ressurreição. E, finalizando o Evangelho, ele continua aquele diálogo que estava tendo ontem com Nicodemos. Então é necessário nascer de novo. Então quem não compreende isso, como vai poder viver uma vida no seu batismo e ressuscitar com Cristo? Então vamos refletir hoje como nascer de novo. Ouçamos com atenção a palavra do Senhor. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Ninguém considerava como próprias as coisas que possuía, mas tudo entre eles era posto em comum. Com grandes sinais de poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e os fiéis eram estimados por todos. Entre eles, ninguém passava necessidade, pois aqueles que possuíam terras ou casas vendiam-nas, levavam o dinheiro e o colocavam aos pés dos apóstolos. Depois, era distribuído conforme a necessidade de cada um. José, chamado pelos apóstolos de Barnabé, que significa filho da consolação, levita e natural de Chipre, possuía um campo.
Vendeu e foi depositar o dinheiro aos pés dos apóstolos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo 92. Reina o Senhor, revestiu-se de esplendor. Deus é rei e se vestiu de majestade, revestiu-se de poder e de esplendor. Reina o Senhor, revestiu-se de esplendor. Vós firmastes o universo inabalável, vós firmastes vosso trono desde a origem, desde sempre, ó Senhor, vós existis. Reina o Senhor, revestiu-se de esplendor. Verdadeiros são os vossos testemunhos, refulge a santidade em vossa casa, pelos séculos dos séculos, Senhor. Reina o Senhor, revestiu-se de esplendor. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: Vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer, e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Nicodemos perguntou: Como é que isso pode acontecer? Respondeu-lhe Jesus: Tu és mestre em Israel, mas não sabes estas coisas? Em verdade te digo, nós falamos daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que temos visto, mas vós não aceitais o nosso testemunho. Se não acreditais, quando vos falo das coisas da terra, como acreditareis se vos falar das coisas do céu? E ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olha a resposta de Jesus a Nicodemos. Então nós temos Nicodemos como homem culto, como um doutor nas escrituras, como uma liderança política, religiosa. Então, olha a resposta de Jesus: és mestre em Israel, mas não sabe destas coisas? Porque ele pergunta a Jesus: como que faz para nascer de novo? Eu te faço uma pergunta: tu és advogado, doutor, mestre, tu, tu tens títulos de doutorado, tu é especialista, é neurocirurgião, tu és especialista, né, é, engenheiro, mecatrônico, tu és professora, pedagoga, tem doutorado, tem mestrado, mas veja, tu és mestre, mas não sabe destas coisas. O que que adianta o conhecimento do mundo? O que que adianta os títulos deste mundo? Tu não sabes destas coisas? Como é que nasce de volta? Como é que nasce do alto? Vós deveis nascer do alto, na água e do Espírito. O que que adianta esses títulos que nos tornam tão vaidosos? Esses títulos que nos abrem oportunidades financeiras, profissionais, mas tu não sabe dessas coisas? Em verdade te digo, nós falamos daquilo que damos testemunho, daquilo que temos visto, mas vós não aceitais o nosso testemunho. A igreja fala de Jesus, a igreja fala de Cristo, a igreja fala da ressurreição, fala que é necessário nascer de novo, fala que é necessário esse compromisso eclesial, viver como igreja, mas você não sabe dessas coisas? Tem sua opinião particular do que é igreja, do que é Cristo, do que é pecado, do que não é pecado. Mas como? Né? Você não sabe falar. Você fala daquilo que você conhece, daquilo que você não conhece. Você não aceita. Você não aceita o testemunho. Se não acreditais, quando vos falo destas coisas da terra, como acreditareis
das coisas que eu falo do céu, né? Sobre o Filho do Homem, sobre a promessa de salvação, sobre o resgate do homem, sobre a necessidade de que Cristo teve de morrer na cruz, o sangue libertador de Jesus. Como que você vai compreender que o sangue de Jesus, uma pessoa que morreu há milhares de anos, 2000 anos atrás, vai te libertar se você não sabe? Seus títulos, seu conhecimento, suas filosofias meramente humanas te impede de compreender o mistério da salvação. Agora, Jesus fala, do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado. A morte de Jesus, está vendo? A cruz, a crucificação, para que todos os que neles crerem tenham a vida eterna. Então, é só ler essa frase de trás para frente. Para ter vida eterna, eu tenho que crer em Jesus. Mas o que é crer? O que é ter fé? É acreditar naquilo que não aconteceu ainda, nas promessas, é acreditar nas promessas, naquilo que não aconteceu ainda. Isso é fé. Isso foi o que viveu Santa Catarina de Sena, né? Santa Catarina de Sena viveu na fé, e a sua fé, ela entendeu e compreendeu o mistério da salvação a ponto de ser uma doutora da igreja. Tudo isso ela consegue fazer depois de adulta, começa a escrever, começa a ler, começa a escrever, mas deixou-se ser achada, localizada, acolhida pelo nosso Senhor Jesus Cristo e a ponto de influenciar na igreja, né? Uma igreja dividida por interesses políticos, né? Mas a igreja dividida ouve aquela pessoa, ouve aquela humilde pessoa e ajuda a restabelecer e unificar a igreja. Na primeira leitura de hoje, nós estamos vendo uma multidão de fiéis, um só coração, uma só alma. Ali não importava o título da pessoa, importava aquela condição de louvar o Senhor, de bendizer o Senhor. E aqui nós destacamos Barnabé, né? Uma pessoa que vendeu tudo que ele possuía, entregou-se verdadeiramente a Cristo, doando tudo para a igreja em benefício das almas. É uma evolução de fé muito impactante, mas que serve de exemplo para cada um de nós, né? Para que nós possamos dividir o nosso conhecimento, dividir o nosso tempo também com outras pessoas, né? Ninguém está pedindo para você vender suas propriedades e entregar à igreja, não é isso, não. Mas dividir, dar tempo, participar da missa, dos movimentos, das pastorais, ter a vivência como igreja, pertencer ao grupo de pessoas que proclamam a fé em Jesus Cristo. Porque o Salmo responsorial nos promete que o Senhor, aquele que se revestiu de esplendor, se manifestará no nosso meio, há de manifestar-se na sua família, na sua casa, transformando toda a sua realidade. Então, é esse convite que a liturgia de hoje nos faz, para sermos verdadeiramente cristãos, aceitarmos, compreendermos o mistério da salvação e vivermos como igreja. Amém. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se Ai de mim se não evangelizar. E a reflexão do dia é um programa diário com o objetivo de estudar as palavras que compõem a liturgia e entendermos, junto, estudando as palavras, o que a liturgia do dia, o que a igreja quer passar para nós, o que Cristo quer passar para nós neste dia específico. E é um grande convite para vivermos e sermos igreja em Jesus Cristo. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.